Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nos lares, abençoando, guardando e fortalecendo cada um de vocês. Temos vivido dias difíceis, né? Temos enfrentado aí uma situação totalmente inesperada. Há um tempo atrás ninguém previa que passaríamos por uma situação como essa, que estaríamos todos nas nossas casas, né, que não conseguiríamos nos reunir em local público e que estaríamos confinados. Então tudo isso para a gente é muito novo diante do problema também que estamos vivenciando mundialmente, a situação de calamidade, a situação aí que nós temos enfrentado. E essa situação, ela é peculiar para cada pessoa. Nós temos aí na nossa própria igreja pessoas em diversas etapas. Alguns são profissionais liberais e enfrentam a crise de uma forma diferente. Temos empresários que têm uma outra forma de ver e de lidar com essa crise. Temos pessoas que possam ter perdido o seu emprego, ou pessoas também que estão trabalhando home office. Enfim, nós temos várias situações, são alunos, são crianças que não têm ido à escola. Nós temos várias situações nesse momento e cada pessoa enfrenta isso de uma forma diferente. A pandemia é geral, mas cada um tem a sua forma de lidar com essa complexidade. E nós nos voltando para a palavra, a gente aprende sempre coisas muito valiosas da palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês um texto que fala muito ao nosso coração, que nos ajuda num momento desse, num momento de angústia, de luta, de crise, de incertezas, num momento que falta-nos muitas vezes perspectivas boas de uma situação, ou num momento de dificuldade, num momento que a gente muitas vezes não sabe nem o que pensar ou como agir. O texto bíblico está em Mateus, capítulo 8, ele fala sobre um centurião romano. Um centurião é um soldado, é um chefe de 100 soldados, então ele tem 100 soldados abaixo da responsabilidade das ordens dele, e é essa pessoa com determinado poder, com determinada posição na sociedade, ele se vê no momento de crise, ele se vê no momento de angústia. Então pensem que muitos naquele período não aceitavam, não entendiam que Jesus fosse realmente o Messias, tá? Mas esse soldado, ele se desprende de todas as suas, talvez das suas convicções, ele quebra protocolos, Agora é um soldado que se direciona até Jesus, até um cidadão, até o Cristo, e agora ele curva-se diante de Jesus, ele clama a Jesus. E o motivo que ele clama é muito interessante, porque ele se vai pedir não por ele, mas ele vai pedir por um criado. Então, assim, ele quebra literalmente os protocolos, porque primeiro ele se dirige até Jesus, ele é uma autoridade que se dirige e se humilha a Jesus. Ele vai pedir não por ele, mas por um escravo, por um servo. Do 5 nos diz o seguinte: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhes um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao mesmo servo: faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Esse texto, ele mostra essas quebras de protocolo que nós formamos, onde uma pessoa ela se vê numa situação inesperada e ela se propõe a ir até Jesus, Então, assim, não existe, nós não vemos, nos textos que nós acompanhamos, não existe um padrão, Jesus vai curar colocando lama, lodo nos olhos, o outro Jesus simplesmente fala: volte para sua casa que a fé te salvou, a tua fé te salvou. A este centurião, Jesus vai se dirigir à casa, ele fala: não, eu vou lá, eu vou até lá e vou curá-lo. E este centurião, ele fala: não, nem precisa que o senhor vá até minha casa.
Então não existe uma forma única de Jesus agir. Existem várias opções, vários momentos da história e momentos diferentes, formas diferentes de Jesus agir. Mas o que nós podemos ver é que Jesus sempre age. Jesus sempre entra na história e sempre muda a história. A resposta de Jesus é que esse rapaz ele deveria voltar até a sua casa porque o seu servo já estava curado. Então, o que nós aprendemos com esse texto é que diante da situação adversa, diante da dificuldade, diante do inesperado, o que nos resta muitas vezes é simplesmente clamar, nos colocar diante de Jesus e pedir que Ele faça aquilo que nós não podemos fazer. Tá? Então, nós que diante desse período de lutas, diante desse período de crise, a gente possa aproveitar para nos aprofundarmos mais ainda com Deus, para termos os nossos momentos de oração, momentos a sós, momentos em família, né? E que nós possamos olhar para a história e ver que assim como Jesus ouvia, respondia e agia na vida de muitas pessoas, Ele continua fazendo nos dias de hoje. Então, apesar das dificuldades, das complexidades que esse vírus trouxe às nossas famílias, apesar dos momentos que nós estamos tendo que lidar, e como eu formei, cada um lida de uma forma, cada um enfrenta de uma forma, cada um tem um grau de dificuldade diante dessa crise. Mas a minha oração é que você, independente do seu grau de dificuldade, independente do momento e da situação que você enfrente, que você possa se projetar diante de Cristo e pedir que Ele entre com providência, que Ele mude, que Ele cuide de você, porque Ele nos ouve, assim como Ele ouviu aquele centurião, Ele continua ouvindo as nossas orações nos dias de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Logo mais estaremos reunidos novamente lá na igreja, ouvindo testemunhos, contando testemunhos, nos abraçando, fazendo uma grande festa, tá? Que Deus possa renovar a sua fé e que possa te dar essa certeza de que tudo isso vai passar e que possamos estar muito mais amadurecidos e muito mais próximos de Deus quando tudo isso passar. Em nome de Jesus, fica com Deus.